tarde, pessoal. Meu nome é Adenilton, sou médico intensivista, professor da Multivix Vitória de Medicina e coordenador adjunto do curso de Medicina de Vitória. Nós vamos estar agora aí nos próximos minutos, nós vamos trocar uma ideia sobre o Covid-19 e juntamente, né, deixando claro aqui a parceria que a Multivix tem junto à Secretaria Estadual de Saúde, nos colocando à disposição para qualquer intervenção, qualquer necessidade de capacitação e inclusive já deixo aqui os nossos contatos pelas várias mídias sociais. Qualquer questionamento, dúvidas, podem ficar à vontade e entrar em contato. Vamos tentar dar um panorama geral do coronavírus, vamos falar um pouquinho sobre as propostas terapêuticas, alguns trabalhos que estão começando a ser iniciados e um pouquinho sobre o manejo da via aérea desse paciente, principalmente a necessidade de suplementação de O2 e como fazer o manejo da via aérea desse paciente de forma invasiva e o manejo ventilatório, ou seja, através de respirador mecânico desse paciente. Deixar claro, né, que hoje nós estamos no dia 7 de abril de 2020, então dentro do que a gente tentou buscar de melhor evidência é o que a gente vai estar falando, mas como é uma doença muito dinâmica e as informações estão, né, a cada dia mudando ou aparecendo alguma coisa nova, a gente deixa claro aqui que a gente tentou buscar na apresentação de hoje o que teria de mais atual. Importante frisar, gente, que nada muda se a gente não mudar. Então, a questão, como muito bem frisado pelas autoridades, da necessidade do isolamento social é de extrema importância. É lógico que talvez seja a medida mais complexa a ser feito perante uma sociedade como um todo, mas é algo que é extremamente necessário e que a gente precisa para tentar fazer o tal famoso achatamento da curva, para tentar evitar que a sobrecarga no sistema não seja tão grande, para tentar evitar que nas próximas semanas, como já é previsto, tenha o pico do número de pacientes com Covid-19 e, consequentemente, um pico de pacientes que necessitem de terapia intensiva, a gente tente mudar ou abaixar isso daí. A história toda do Covid-19 começou lá no final do ano passado, em 2019, na província de Wuhan. Wuhan é a capital da China Oriental, é uma metrópole de 11 milhões, quase 12 milhões de habitantes, então fica bem claro como é propício qualquer surto ou qualquer doença contagiosa, principalmente respiratória, possa vir e deva acontecer, porque provavelmente deva vir a acontecer outras. A gente tem um padrão muito bem estabelecido sobre o influenza, os Hs, né, e os Ns. Tem um padrão que já é muito documentado, principalmente pela especialidade da infectologia. Então, a cada 4 anos aí, aproximadamente, a gente vai ter algum tipo de mutação que isso vai acontecer. E que, na maioria das vezes, o foco, o estupim, talvez seja num grande centro. Aqui só para tentar dar uma descontraída, peço desculpa, né, mas é para a gente tentar descontrair um pouco. Quando a gente puxa lá no Google sobre Wuhan, ele dá um guia de viagem para a gente e ainda coloca coisas legais para fazer em Wuhan. Quem, né, nesse exato momento queira viajar para Wuhan ou queira fazer alguma coisa legal, mas aparentemente parece ser uma cidade muito, muito bonita, realmente. E aí foi visto que alguns pacientes começaram a cursar com sintomas respiratórios naquela ocasião. Inicialmente pensava-se até por algum tipo de costume peculiar da culinária chinesa, como sopa de morcego, alguma coisa assim, que pacientes que estavam envolvidos ou tiveram contato com esse mercado mais exótico, vamos dizer assim, nessa cidade, foi isolada uma cepa em um tipo de coronavírus, que aí foi denominado, né, de Covid-19, e aí, a partir daí, a história toda começou. Então, lá em dezembro de 2019, foi o primeiro paciente, né, diagnosticado com esse quadro respiratório, e na linha do tempo, em um mês, né, em dezembro, janeiro, fevereiro, no terceiro mês, teve a primeira morte de um paciente fora da China, que foi na Filipina. Essa linha do tempo aqui, desses 3 meses, deixa muito claro
o nível de globalização que a gente possui hoje no mundo e o nível de disseminação desse vírus. Houve toda uma comoção, uma estruturação do governo chinês e, consequentemente, logo a Organização Mundial da Saúde também acabou entrando nisso daí, mas foi uma coisa que evoluiu de uma forma muito rápida e que todos nós hoje conseguimos vivenciar o caos e a complexidade da situação nesse momento. No dia 11 de março, né, 11 de março de 2020, estamos aí há 4 dias, né, vai fazer um mês que a Organização Mundial da Saúde decretou um estado de pandemia, ou seja, que a gente já nos 5 continentes tínhamos casos já muito bem relatados sobre essa síndrome, e aí no dia 11 de março foi declarado pela OMS o estado de pandemia do coronavírus. Tá? Aqui, gente, são dados atuais. É importante deixar claro que toda a cadeia de notificação, de registro, de epidemiologia, ela tem um certo delay para acontecer. Até porque se um caso suspeito acontece agora, a gente notifica, precisa esperar a confirmação do exame, para aí sim esse dado ser compilado em forma estadual, depois em forma nacional e depois ser referenciado, né, enviado para uma organização mundial, a Organização Mundial da Saúde. A Johns Hopkins, que é uma universidade muito renomada nos Estados Unidos, ela fez uma força-tarefa e desde quando começou a pandemia, ela concentra no seu site um observatório que consegue fazer uma monitorização, né, dos casos da forma mais, entre aspas, online possível. Então são os dados talvez mais fidedignos e que todos os colegas, todo mundo que está falando de coronavírus está se baseando muito nessa plataforma. Então acabei de atualizar hoje, né, dia 7 de abril, quase aí 2 horas da tarde, nós estamos com 1.365.004 casos confirmados no mundo. Número de mortos total no mundo, a gente tem 76.507 e número de pacientes que foram, né, recuperados do coronavírus, temos 292.467. Poxa, Denilton, mas de 1.365.000 a gente teve apenas 76.507 mortes? Sim, e aí começa aquela discussão se há realmente uma letalidade, mortalidade alta ou não, que eu acho que não é o momento, nem a plataforma aqui para essa discussão, mas uma coisa que eu queria chamar muita atenção de vocês é justamente para isso, ou seja, 76.000 pacientes novos, né, vão adentrar os nossos serviços de saúde e por isso vão ser já sobrecarregado nosso sistema, até porque, gente, a gente tem que lembrar que o nosso sistema de saúde continua o quê? Chegando acidente vascular encefálico, chegando infarto agudo do miocárdio, chegando politrauma, chegando abdômen agudo. Então, os leitos de UTI nossos continuam sendo ocupados por outras doenças. Além disso, no mundo, desses pacientes que foram a óbito, sem sombra de dúvida, a grande maioria passou por um serviço de atendimento em saúde. Os outros 292.467 podem ser que talvez se recuperaram de forma através de um acompanhamento domiciliar. Mas se a gente somar aqui 292.467 mais 76, nós vamos ter por volta de 365, 366 mil pacientes. Só que a gente já tem confirmado 1.365.000. O que eu quero dizer com isso? Hoje, no dia 7, nós temos 1 milhão de casos de Covid no mundo confirmado, que se não estão recuperados e não estão mortos, eles estão provavelmente aonde, gente? Ou em casa, ou nos nossos serviços de saúde. Ou vão adentrar os nossos serviços de saúde. Então, para vocês verem o tamanho da complexidade do momento que vivemos. Nós temos aí aproximadamente 1 milhão de pacientes já confirmados com o Covid-19 e que estão espalhados pelo mundo e que em algum momento podem necessitar de um cuidado de saúde. No Brasil, hoje, a gente está com 12.341 casos confirmados
e número de óbitos confirmados de 585. E a lógica é a mesma, gente. A gente tem 12 mil casos, 341 confirmados, para 581 mortos. Ou seja, 11 mil, 10 mil, 800 mil casos ainda não estão classificados como recuperados, ou seja, provavelmente vão adentrar aos nossos serviços de saúde aqui no Brasil. Por isso, dessa complexidade, dessa necessidade de nós, formadores de opiniões, né, profissionais da área de saúde, profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, podermos instruir melhor a nossa população. Esse artigo do JAMA, que foi publicado agora em 2020, tentou triar no número de 138 pacientes hospitalizados na China quais eram os principais sintomas e sinais desse paciente. A maioria desses pacientes, a grande maioria deles, tinham febre, fadiga, tosse seca, anorexia, mialgia e a dispneia, que é um sintoma bastante importante e que inclusive a gente chama atenção para ele porque ele vai ser um definidor principalmente de gravidade. Aqui, não relatado nesse trabalho, mas é muito bem descrito em outros, é o que? A odinofagia. Então, paciente que tem dor na garganta, tosse seca e febre, talvez sejam os 3 sinais aí cardinais mais importantes desses pacientes com síndrome respiratória devido ao coronavírus. A dispneia é importantíssimo a gente focar e tentar destrinchar e colher essa história, esse sintoma do paciente, porque ele vai ser definidor de conduta, até para critério de internação e, quiçá, critério de internação em UTI. Tá? Dentro da avaliação do Covid-19, é bem claro que a gente tem que fazer uma análise de sintomas, sinais e sintomas, através de exame físico e história, e vale a pena aqui deixar claro também que alguns exames laboratoriais são de extrema importância para a gente saber gravidade e prognóstico desse paciente. Vale aqui ressaltar, gente, que se a gente está diante de uma infecção viral, como o coronavírus, a gente tem que lembrar que esse paciente pode e provavelmente vai cursar com sinais de sepse. Então, conforme o consenso de 2016, o sepse-3, se a gente tem uma infecção confirmada ou uma presunção de infecção com presença de falência orgânica, a gente vai estar diante de um quadro de sepse. Então é importante, a partir do momento que a gente cria, né, a hipótese diagnóstica de uma síndrome respiratória aguda por coronavírus, lembrar que esse paciente pode e provavelmente vai cursar com disfunção orgânica. Então a gente não deve focar só nos sintomas respiratórios. Temos que ver a função renal desse paciente, temos que ver a função hepática desse paciente, temos que ver função de coagulação desse paciente. Então olhar esse paciente como um todo e tendo a noção que esse paciente pode cursar com toda a cascata inflamatória envolvida na sepse e que esse paciente é um paciente séptico, só que de origem viral e não bacteriana. Para isso é importante, então, fazer um acompanhamento de leucograma. Esses pacientes têm uma característica considerável que 30 a 85% desses pacientes podem cursar com leucopenia, então é mais um achado laboratorial para, às vezes, a gente corroborar essa nossa hipótese diagnóstica. Alteração de enzimas hepáticas também podem estar presentes e depois a gente parte para o diagnóstico microbiológico através do PCR para confirmar essa hipótese diagnóstica Covid-19. A grande sacada e talvez o grande exame para nós no manejo desse paciente Covid-19 é justamente o exame de imagem, principalmente a tomografia. Por quê? A gente vai conseguir ver a extensão da lesão pulmonar por esse vírus e vai determinar, inclusive, um prognóstico desse paciente. Então, é de extrema importância os pacientes, principalmente com dispneia, que eles sejam tomografados para a gente tentar e se programar, principalmente no suporte de oxigênio e suporte ventilatório para esses pacientes que, invariavelmente, podem cursar com uma síndrome da angústia respiratória grave. Os exames laboratoriais para confirmação, então, a gente faz a questão do
do PCR, então vai ser colhido de forma através do suave, na maioria das vezes o suave nasal direito e esquerdo e de orofaringe. E lembrar, gente, que aonde há disponibilidade da solicitação de um painel, né, de fazer uma sorologia, né, fazer um, um, um painel viral de outros vírus que possam cursar com síndrome respiratória é de extrema importância. Vale a pena aqui ressaltar que o influenza pode causar quadros parecidos e que a gente também não pode esquecer do influenza nesse âmbito aí que estamos passando. Então é de extrema importância, na suspeita, tentar pensar e quem tiver disponível cobrar esse painel molecular de patógenos respiratórios, coletar o suave do Covid-19 e não deixar de lembrar que essa síndrome respiratória também pode estar sendo desencadeada ou através de uma co-infecção bacteriana. Então a gente pensaria na fase inicial desse paciente uma cobertura, né, de tratamento para o Covid-19, para o influenza e para tratamento bacteriano, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, qual seria esse primeiro atendimento, a primeira conduta para esses pacientes. Aqui a Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, deixa muito claro o que seria caso confirmado, caso suspeito. Só que a gente tem que lembrar, gente, que agora a gente está diante de quê? De um cenário onde que a gente já tem a contaminação, o que de forma comunitária. Então não tem como a gente mais encaixar aquele perfil de, se teve viagem para o exterior há menos de 14 dias, se teve contato com alguém confirmado de Covid-19, porque nós já estamos numa fase de contágio comunitário, inclusive no nosso estado do Espírito Santo. Então, o mais importante nesse momento agora é o quê? A gente lembrar dos sinais cardinais. É tentar destrinchar e criar uma hipótese diagnóstica de paciente com sintomas gripais. Uma síndrome gripal, hoje a gente tem que pensar em Covid-19, correto? Dentro de exames complementares, gente, então a gente já tinha falado, é recomendado sim tentar buscar e fazer um painel molecular de vírus respiratórios, até pensando em diagnósticos diferenciais. O hemograma é de extrema importância, que a gente pode ver uma linfopenia, avaliar toda a bioquímica. Será que esse paciente já tem uma disfunção renal? Tem distúrbio hidroeletrolítico? A função hepática dele está tocada? A gasometria, para eu conseguir fazer a relação PF e determinar se esse paciente está cursando com SARA e se essa SARA é leve, moderada ou grave. CPK, esse paciente, será que está evoluindo com algum tipo de rabdomiólise? O dímero D, nos últimos dias, foi de extrema importância. Alguns trabalhos americano, francês e italiano já mostraram que esses pacientes têm um estado inflamatório e, consequentemente, têm entre aspas, uma trombogênese aumentada. Esses pacientes podem cursar com fenômenos trombóticos. Então, o dímero D em níveis elevados, a gente tem e deve lembrar do risco desses pacientes de desenvolverem, associado a todo esse quadro, fenômenos como tromboembolismo pulmonar. A PCR, que é um marcador inflamatório, também é de bastante utilidade nesses casos, até para a gente saber a curva da PCR, como é que esse paciente vai estar evoluindo. O coagulograma, então, para a gente determinar justamente se ele está tendo ou não disfunção na cascata da coagulação. E a radiologia, que aí fica a questão do exame de tomografia de tórax como talvez hoje o exame mais importante justamente para a gente dar prognóstico e se programar para a terapêutica desse paciente. Aqui um trabalho demonstrando uma evolução da doença do paciente com Covid-19, um aspecto radiológico de radiologia comum. E aqui um trabalho publicado na Radiology, mostrando justamente qual é o padrão de infiltrado desses pacientes com Covid-19. Então, eles têm um padrão de um infiltrado intersticial em mosaico e muito bem caracterizado
por ele predominar na periferia e um aumento da vascularização, deixando claro que esses pacientes podem ter fenômenos trombóticos associados. Esse daqui é um vídeo, eu vou passar, de um paciente nosso, para vocês verem o padrão tomográfico desse paciente, o paciente confirmado Covid-19. Vocês podem perceber que o acometimento periférico é muito grande, ele tem um padrão em mosaico aqui também, já com uma condensação associada e presença de bronquiectasias. É um paciente que encontra-se ainda entubado e diante desse padrão pulmonar que a gente viu agora, a gente já tem dado suficiente na literatura que mostra que esses pacientes que cursam dessa forma, com necessidade de assistência ventilatória mecânica, são pacientes que vão ficar por 10 a 14 dias sob assistência ventilatória mecânica. Inclusive, diante desse fato, os italianos, principalmente, para tentar fazer um manejo mais adequado e expor menos esse paciente à equipe a riscos, em alguns casos optaram pela indicação de traqueostomia precoce. Mas a gente vai ter que analisar cada cenário para a gente determinar qual será a melhor conduta nesses pacientes. O fato é que esses pacientes que cursam com síndrome respiratória aguda e cursam com SARA, esses pacientes vão ficar no mínimo de 10 a 14 dias sob assistência ventilatória mecânica. O que isso significa, gente? Que os nossos leitos de UTI serão sobrecarregados com um número grande de novos pacientes e, além disso, eles terão um tempo de internação prolongada. Por isso, de toda essa mobilização de governo federal, de governo estadual, de governo municipal, para a gente tentar o quê? Disponibilizar mais leitos de UTI, porque pela série histórica de outros pacientes, isso já está bem documentado e a gente precisa se preparar para essa onda e fazer com que o sistema de saúde suporte a internação desses pacientes e suporte por 10 a 14 dias esse paciente em leito de terapia intensiva, sabendo que outros pacientes vão chegar. Então, por isso, dessa grande discussão, como nós falamos no início da aula, a gente tem quase 1 milhão de casos aí que a gente ainda não sabe qual foi o desfecho. Se o desfecho vai ser óbito ou se o desfecho vai ser cura. E provavelmente desse 1 milhão de casos que estão pelo mundo, a grande maioria, sem sombra de dúvidas, por algum motivo ou em algum momento, vão adentrar o sistema de saúde. Vamos passar aqui para o próximo. Diante disso, gente, a Abramed, só voltar aqui. A Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, junto à Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Associação Médica Brasileira, tentou determinar um manejo, fazer um fluxograma de manejo desses pacientes que cursam com hipoxemia. Por quê, gente? A gente tem que lembrar que a chance de contaminação desses pacientes e de disseminação do vírus é muito grande. E esses pacientes vão chegar principalmente aonde? Em salas vermelhas de urgências, onde não há, por inúmeros motivos, né, que não cabe aqui discutir no momento, uma proteção adequada para esse grande número de pacientes que devem ficar em isolamento de proteção de aerossol. Diante disso, eles deixam bem claro que se o paciente apresentar sinais de hipoxemia, ou seja, saturação abaixo de 94, frequência respiratória acima de 25, esses pacientes devem receber suplementação de O2, certo? Se o paciente tem uma saturação acima de 94, não há necessidade da suplementação de O2 e esse é o paciente que talvez seja aquele paciente que vai ficar em recuperação em domicílio. Os pacientes com saturação abaixo de 94, frequência respiratória acima de 25, a gente deve avaliar o quê? Esse paciente tem sinais francos de insuficiência respiratória? Tem um esforço respiratório grande, tiragem intercostal, uso de musculatura acessória, alteração do nível de consciência? Se sim, esse paciente prontamente deve ser entubado. Ah, Denilton, a gente não pode utilizar ventilação não invasiva, a gente não pode utilizar talvez um catéter nasal de alto fluxo. Gente,
a gente tem que lembrar do contexto aonde que esses pacientes vão chegar. Na grande maioria, esses pacientes vão chegar num serviço público, de porta aberta, onde que a gente tem uma sala vermelha com vários outros pacientes e que não tem, por N motivos, né, até mesmo porque não é a recomendação de ter uma sala vermelha com vários boxes de isolamento para aerossol. Então, o cuidado desse paciente é o quê? Tentar minimizar o risco de contaminação de outros pacientes no ambiente hospitalar. Por isso, eles não recomendam a utilização da ventilação não invasiva e nem o catéter de alto fluxo. Aqui, para quem precisa receber oxigênio, vai receber oxigênio através de catéter nasal com baixo fluxo, de 3 a 5 litros no máximo, ou a máscara com reservatório, que a gente vai botar no máximo 10 litros por minuto e deixar ela bem acoplada para evitar a aerosolização e contaminação de outros pacientes. Pacientes que apresentam sinais de insuficiência respiratória, esforço respiratório, mas que você acha que ainda dá para avaliar se ele vai para o tubo ou não, e se você tiver disponível, beleza, vamos pedir uma gasometria para determinar a nossa conduta. Se a PO2 estiver acima de 75, perfeito, vamos tentar um cateter de O2 e avaliar se ele vai alcançar a saturação acima de 94. Não alcançando, a gente migra para a máscara reservatória e avalia se ele vai conseguir saturar acima de 94. Não conseguindo, a gente prossegue para a intubação orotraqueal. Da mesma forma, coletando a gasometria, se esse paciente tem uma PO2 entre 63 e 75, a gente já parte para a máscara de reservatório com 10 litros. E continua na mesma avaliação. Se a saturação estiver abaixo de 94, mesmo com a máscara reservatória de 10 litros, a gente prossegue para a intubação orotraqueal. Se esse paciente, de cara, quando você faz a tomografia, ele já tem uma saturação abaixo de 63, já é indicativo de intubação orotraqueal. E aí, gente, quando a gente indica intubação orotraqueal, talvez seja o grande procedimento nesses pacientes, principalmente para tentar o quê? Evitar a contaminação de toda uma equipe em um ambiente hospitalar e, além disso, agir de forma mais precoce possível para que a gente não perca esse paciente em franca insuficiência respiratória. Diante disso, foram criados vários protocolos, né, de intubação orotraqueal. Esse daqui é um protocolo nosso, né, da MOP, justamente reforçando aí a questão do manejo do oxigênio. E aqui seria o protocolo de intubação orotraqueal desse paciente. Vale ressaltar, gente, como a gente está diante de um caos, diante de um paciente com um potencial de infecção por aerossol muito grande, a gente já, a premissa básica é o quê? Que a gente tem que ter uma equipe altamente especializada para intubar esses pacientes. Não é o médico recém-formado, não é o médico para treinar intubação que vai fazer esse procedimento. A gente tem que, dentro do nosso serviço, cada um com sua peculiaridade, tentar montar uma estrutura, ou até no próprio plantão, cada plantão, ter uma referência de profissionais para fazer isso. Lembrar, gente, que deve ser uma equipe mais enxuta possível, porque quanto mais gente envolvida nesse procedimento, de alto risco de aerossolização, maior risco de outros funcionários, né, outros profissionais acabarem se contaminando diante disso. Vale lembrar, gente, que quando a gente fala de equipamentos de proteção individual, procedimentos com aerossolização ou potencial de aerossolização, a gente tem que ter o quê? Proteção de contato e proteção de aerossol. Ou seja, a máscara utilizada nesses procedimentos é a PFF2 ou a N95. Além disso, gorro, óculos, viseira, capote impermeável, tudo isso está indicado nesses procedimentos com risco de aerossolização. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre EPI, mas eu reforço a necessidade aqui na intubação orotraqueal, o uso de equipamentos de proteção individual que contemplem proteção para aerossol. Quando a gente indica a intubação orotraqueal, a gente tem que estar com esse paciente monitorado, o paciente tem que estar bem posicionado e a gente deve fazer uma pré-oxigenação desse paciente. Como, Adenilton, a gente vai fazer essa pré-oxigenação? E aí é muito importante o comentário aqui. Geralmente,
quando a gente vai para uma intubação orotraqueal, o procedimento de pré-oxigenação é feito através de bolsa, válvula, máscara. Então a gente vai com o ambu inflar esse paciente. Quando a gente faz isso com o ambu, a gente cria o quê? A possibilidade de aerossolização. Então nesses pacientes a gente não vai utilizar isso. Por isso, da indicação de sequência rápida de intubação para esses pacientes. Então a gente vai oxigenar ou pré-oxigenar esses pacientes com o próprio catéter de O2 ou a máscara reinalante, ou de forma passiva, acoplar a máscara a válvula e bolsa, que é o famoso ambu, e só posicionar com 10 litros de O2 e fazer com que esse paciente, né, crie uma interface adequada entre máscara e face, ele receba essa oxigenação de forma passiva sem a gente ambusar para evitar a aerossolização, certo? Então, vencido a indicação, vencida a pré-oxigenação, esse paciente precisa estar monitorado, muito bem posicionado, porque intubação orotraqueal, metade do procedimento é posicionamento, então, cabeceira elevada a 30 graus, um coxinha na região occipital, fazer a extensão do pescoço e manipular bem a abertura da via aérea é super importante. A sequência das drogas, gente, que tanto a Abramed quanto a MIB indicam para efeito de indução seria a lidocaína e a ketamina. A lidocaína é uma droga extremamente disponível, pouco utilizada nesse quesito, mas que ela volta agora nesse momento nos protocolos justamente por ela ter um efeito potente, que é o quê? Evitar o reflexo de tosse. Então, na hora que a gente laringoscopar lá, o risco desse paciente tossir é muito grande. Se ele tosse, o risco de contaminação para o paciente que esteja fazendo a intubação também é muito grande. Então, por isso que resgataram a lidocaína como um agente indutor aí nesse cenário de sequência rápida de intubação nos pacientes com Covid-19. Outra droga que eles colocam como opção é a ketamina. Ela tem um efeito broncodilatador interessante e não cursa com tanto efeito hemodinâmico. A gente deixa aqui também, de uma forma até de recomendação, diante do conhecimento do nosso cenário, principalmente estadual, que a gente sabe que ketamina não é uma droga que a gente vai conseguir achar de forma disponível nos nossos pronto atendimentos, muito menos, consequentemente também nos pronto-socorros dos nossos grandes hospitais também não é uma droga muito disponível, então talvez o etomidato seja uma droga interessante pela fácil manipulação, pela disponibilidade que tem e pela baixa repercussão hemodinâmica nesses pacientes. Então seriam aí talvez as 3 drogas utilizadas. Ah, Edenilton, mas lá no meu serviço eu só tenho midazolam e fentanil. Então vamos ter que trabalhar com o que a gente tem. Só vale ressaltar aqui, gente, que esse paciente já tem um grau de hipoxemia grande e está num estado inflamatório muito grande. Então são pacientes que podem e invariavelmente cursam com hipotensão na cascata, na evolução da doença. Então é importante a gente utilizar a menor quantidade de droga possível para não causar uma repercussão hemodinâmica durante ou após a intubação orotraqueal. Então vamos usar fentanil e midazolam porque é o que tem? Beleza, vamos tentar utilizar menores doses para tentar diminuir a repercussão hemodinâmica desses pacientes. Deixo aqui também reforçado, se esse paciente já apresentar sinais de hipotensão, pressão sistólica abaixo de 100, é mandatório a gente iniciar suporte hemodinâmico com noradrenalina, mesmo com acesso venoso periférico. Não há contraindicação para fazer isso, pelo contrário, é indicativo iniciar noradrenalina no acesso periférico. Ah, Denilton, mas no acesso periférico? Sim, no acesso periférico, porque você não vai perder tempo. Tente pegar um acesso periférico o mais calibroso possível e que fique com via única para a noradrenalina, porque ela vai te dar um suporte hemodinâmico durante o procedimento e após o procedimento. Até porque a gente sabe que na maioria dos ambientes de pronto atendimento nosso, a gente não tem disponível o catéter monolume, né, o catéter para a gente fazer uma punção por técnica de Seldig e instalar um acesso venoso central. Perfeito? Retornando à intubação, gente, a gente fazendo já a indução, qual é a ideia agora? É bloquear o paciente. Ou seja, se a gente quer fazer a intubação da forma mais rápida,
mais segura e principalmente evitando que esse paciente tussa, a gente tem que bloquear esse paciente. E para isso a gente tem duas drogas. Uma que é a succinilcolina e outra que é o rancurone. Só que a gente sabe que o rancurone a gente não tem disponível nos grandes serviços, né, na maioria dos serviços nossos, do nosso dia a dia aqui no nosso estado. Então a droga de escolha seria a succinilcolina, que a gente vai utilizar aí 1,5 miligramas por quilo. Então a gente induz com lidocaína ou ketamina ou etomidato, faz a succinilcolina, o paciente bloqueado, faz a laringoscopia e vamos proceder à intubação. Aqui, gente, até agora não muda muito a questão da intubação orotraqueal, a não ser pela característica de pré-oxigenação com baixos fluxos de O2 e nunca fazer o quê? A ventilação de forma ativa, né? A gente ambusando esse paciente. Até agora, tudo tranquilo? Vamos lá. Para intubar esse paciente, qual é a grande sacada aqui? A gente tem que tentar deixar o sistema o máximo fechado possível para evitar o risco de aerosolização. Então, talvez o mais simples e o mais indicado é na hora que você introduzir o tubo, você introduzir ele com uma pinça reta, clampeando o tubo. Então, após o bloqueador neuromuscular, você faz a laringoscopia, passa o tubo clampeado, infla o cuff, conecta a bolsa válvula máscara ou direto o ventilador com filtro bacterostático e abre a pinça e ventila o paciente. Dessa forma, você vai expor o menos possível a sua equipe a essa questão da aerosolização, tá? Os equipamentos, então, é sempre indicado a gente ter 2 laringoscópios lá disponível para esse procedimento. O BUG, né, que é aquele guia grande, talvez seja uma grande estratégia até para um plano B que a gente não consiga. A máscara laríngea pode ser indicada, mas aí a gente lembrar que é uma terapia de ponte, então se a gente não conseguir entubar esse paciente, a pinça reta para clampear o tubo e deixar um material de crico disponível. Por quê? Laringoscopamos, a via aérea é difícil, a gente não está conseguindo entubar esse paciente. Para a segurança dele e de todos os outros pacientes e funcionários, talvez seja interessante a gente partir por uma via aérea cirúrgica, a crico de urgência, para a gente conseguir aproveitar que ele está bloqueado e já garantir uma via aérea e evitar várias tentativas em vão de uma intubação e expor toda uma equipe a um risco. Então, se já tem uma predição de intubação difícil, a gente já deve estar preparado. Então, esses pacientes COVID-19, todo mundo tem que estar preparado para uma via aérea difícil, porque se ela for difícil realmente, a gente vai conseguir acessar ela porque a gente se programou. Terapias farmacológicas. Então, a gente está justamente na semana passada, começou um trabalho efetivamente através da Organização Mundial da Saúde, onde que a Fiocruz é o braço do estudo no Brasil para fazer um grande trial aí estudando a cloroquina, o azitromicina e alguns antirretrovirais que antigamente foram tentados até inclusive no ebola e que não houve tanto efeito. O caletra teve um estudo do New England que já não mostrou nenhuma alteração importante e opinião de especialista e algumas referências mostrando que os pacientes que estão bem, né, sem nenhum distúrbio, nenhuma carência de vitaminas, têm um desfecho melhor. Corticoide até agora não tem nenhuma evidência, mas eu acho que aqui no momento não é um momento para a gente fazer uma discussão sobre terapêutica. Deixar claro que a cloroquina está em uso de forma através de estudos e que o próprio governo federal, já através de uma nota informativa, já meio que deixou disponível para cada serviço avaliar como será a utilização da cloroquina, deixando aqui muito bem reforçado, gente, que a cloroquina será indicada ainda mesmo que, né, com uma baixa evidência, talvez de forma off-label e talvez até por uma forma de compaixão, já que talvez
seja a arma que a gente tenha, mas lembrar que ela não é uma bala de prata, que ela não vai ser o remédio que vai resolver todo o problema do Covid-19. Então a gente precisa de estudos, precisa de protocolos para a gente conseguir fazer essa conduta, certo? O tratamento inicial desse paciente, a gente vai fazer o quê? Vamos lá, no tratamento, esses pacientes que chegam com sintomas gripais, uma síndrome gripal, a gente tem que lembrar que o influenza é uma hipótese diagnóstica, então antes de sair o resultado confirmando que é o Covid, a gente deve sim entrar com terapêutica com oseltamivir, Tamiflu, por 5 dias, né? 75 miligramas 2 vezes ao dia. Devemos também cobrir esse paciente para tratamento bacteriano, e aí a gente segue as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia, os consensos de pneumonia, não há nenhuma grande novidade. O uso de corticoide, não há uma recomendação específica para a utilização do corticoide no Covid-19, e a questão da cloroquina vai ficar baseada aí aos serviços e protocolos onde que a sua instituição está associada. Então a hidroxicloroquina teve um primeiro trabalho mostrando que há uma ação em cima do Covid, principalmente in vitro, depois alguma série de estudos, né, italiano, depois francês e agora os Estados Unidos comprando essa empreitada. E aí no último dia 27/3, o Ministério da Saúde, através de uma nota informativa, deixou claro e de forma organizada qual seria talvez a indicação do uso da hidroxicloroquina. Seria um tratamento de 5 dias, principalmente nos pacientes que tiverem sinais de hipoxemia e uma PO2 FO2 menor que 300 com infiltrado pulmonar presente. Então, a ideia seria essa. É lógico que a gente sabe que existe uma coalizão aí de um estudo grande sendo feito pelo Einstein, o Sírio, o Hospital Alemão e algumas outras instituições, e que talvez em pouco tempo a gente consiga já ter algum dado mais fidedigno sobre o uso da hidroxicloroquina. A questão do EPI, gente, a gente tem que principalmente entender em qual cenário que a gente está. Se a gente está dentro de um cenário, de um hospital, onde que dentro do hospital as entradas já existem barreiras, entre aspas, triagem, talvez não haja necessidade de utilizar a proteção de aerossol em todo o hospital. Sim, devemos usar o quê? A proteção de gotículas, porque é a forma que esse paciente pode eliminar e contaminar. Agora, se eu estou diante de um procedimento que tem aerosolização, como nebulização, intubação orotraqueal, ventilação mecânica, e isso acontece muito em ambientes de salas vermelhas, pronto-socorro e UTI, aí sim a gente deve fazer uma paramentação completa com óculos, máscara N95, gorro, capote permeável e de preferência uma roupa cirúrgica para você depois descartar essa roupa, tá? Isso daqui tem uma nota técnica da Prefeitura de Vitória que é baseada justamente nas recomendações da Anvisa. Então a gente também preconiza a mesma utilização dos EPIs, principalmente então lembrar, se você está diante de procedimento com aerosolização, o uso da máscara N95 é mandatório. Lembrar de usar viseira, óculos de proteção, gorro e capote permeável também é de grande valia nesse momento. Aqui, para deixar bem claro que a própria Associação de Medicina Brasileira recomenda e segue a própria recomendação da Anvisa, e deixar claro, gente, que a higienização das mãos e o uso do álcool em gel talvez seja a grande estratégia aí que consiga fazer um controle adequado desse procedimento de contaminação. Até porque existem já alguns trabalhos que dizem que o uso de máscara talvez aumente a contaminação no ambiente hospitalar que você esteja usando desnecessária, porque você coloca a mão muito mais vezes no rosto quando você está de máscara em relação a quando você não está de máscara. Então isso é importante a gente frisar a necessidade da continuidade e recomendação
da lavagem correta das mãos e o uso do álcool em gel. Tá? Aqui seria uma estruturação de como a gente adentra ao quarto com um paciente confirmado de Covid-19 e como a gente sai. Então, como se paramentar e como desparamentar. Isso, na verdade, é um grande treinamento que há necessidade de fazer um treinamento prático, porque realmente é difícil para quem já está ambientado a isso tudo, já é difícil, imagina para quem não está ambientado. E aí a gente precisa saber, esse quarto tem antecâmera ou não tem antecâmera? E aí a gente vai proceder de uma forma diferente para cada cenário. Vale aqui lembrar que a cada procedimento de colocação de paramento ou retirada desse equipamento de proteção individual, é importante a gente sempre estar lavando as mãos. Aqui eu vou deixar um videozinho, eu acredito que muitas pessoas já devem ter visto esse vídeo, que eu acho que é uma motivação para a gente saber que nós estamos diante de um cenário que vai durar ainda alguns dias ou talvez semanas, mas que vai passar. Então a gente precisa ter força, união, organização para a gente conseguir proceder. E aí é um clipe de uma música que o U2 fez nessa última semana aí para homenagear todos nós profissionais da área de saúde. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. To doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives, we'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. 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 É isso então, pessoal. Só para deixar essa mensagem otimista,
porque a gente tem ainda alguns dias e semanas duras para passar, mas que no final vai ficar tudo bem. Me coloco à disposição pelos canais que eu já deixei lá na frente, e-mail, rede social, por qualquer dúvida, ou até numa oportunidade aí que a gente possa fazer um treinamento presencial, tá bom? A Multivix fortalece aqui a parceria que tem com toda a sociedade, principalmente os nossos parceiros, como a Secretaria Estadual de Saúde, e saibam que estamos aqui para o que precisar e estaremos sempre juntos aí nessa luta, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.